Olá, queridas amigas, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Continuaremos agora a estudar a terceira parte da obra. Essa terceira parte que nos leva aos aprendizados, às reflexões sobre as leis morais. Hoje nós estudaremos as questões que vão de 647 até 657. Essas questões compõem os seguintes itens. O primeiro deles é o item divisão da lei moral, da lei natural, perdão. Depois nós entraremos já no primeiro, na primeira das leis morais propriamente ditas, que é a lei de adoração. Estudaremos dentro da lei de adoração os itens objetivo da adoração, adoração exterior e vida contemplativa. Então, nós passaremos, dentro dessas 11 questões de hoje, por alguns itens de O Livro dos Espíritos, vamos correlacioná-los, vamos estudá-los, pensar a sua sequência e, obviamente, aprender com o seu conteúdo. Nós que estamos estudando as leis morais, vamos terminar, portanto, hoje essa parte de apresentação geral das leis naturais, com o item divisão da lei natural, e depois começaremos a estudar a primeira lei natural em si mesma, a lei de adoração. Então vamos, primeiramente, à nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, todos nós, acalmar nossas mentes, nossos corações. Vamos pensar na imagem de Jesus, trazendo o Divino Amigo para perto de nós, e vamos agradecê-lo profundamente pela oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, proporcionando assim a nós mesmos a oportunidade do conhecimento das leis gerais que regem a vida, proporcionando a nós mesmos também o autoconhecimento e a melhoria de nossas faculdades para o melhor uso também do nosso livre-arbítrio aqui na Terra. Assim, Senhor Jesus, contamos com Sua misericórdia a nos orientar não apenas nesse estudo, mas em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, meus amigos, entraremos agora no estudo da divisão da lei natural. Começaremos o nosso estudo de hoje aqui na questão 647, uma questão que começa a nos trazer essa ideia de divisão da lei natural. Por que é importante uma divisão da lei natural? Como nós já estudamos, já refletimos no início aqui desse estudo de O Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vimos que essa lei natural ela pode ser entendida em duas partes. A lei natural foi dividida aqui no Livro dos Espíritos entre a lei que trata das coisas espirituais, que é essa divisão de contexto moral que nós temos no Livro dos Espíritos, e aquelas leis que tratam da vida da matéria propriamente dita, as leis da física, da química, da biologia. Então, nós vimos que o Livro dos Espíritos vai tratar a respeito das leis morais. Nós estudaremos as leis morais. O objeto de estudo do Livro dos Espíritos e da doutrina espírita é o espírito, as leis que regem mais diretamente a vida do espírito e que não têm um estudo tão profundo assim nas ciências humanas são as leis morais. Agora, Kardec propõe uma divisão da lei natural no que diz respeito às leis morais, sendo que nós já vimos, né, que existe essa primeira divisão que separa a lei moral das leis da matéria. Então, hoje, nós começaremos a ver essa divisão da lei natural, a divisão no que diz respeito ao aspecto moral da lei natural, que é o nosso objeto de estudo, né? Vamos com calma aqui nessas questões para a gente ver que, mesmo essa expressão lei natural, pode ser
interpretada de duas formas, né? Ela pode se referir à lei natural de uma forma geral, de uma forma mais ampla, como nós vimos na questão 614, o que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. E a lei de Deus, assim, nesse aspecto mais geral, entende-se que essa lei de Deus engloba todas as leis da natureza, as leis físicas e as leis do espírito, as leis do mundo corpóreo e as leis do espírito. Agora, em algum momento a gente vai poder também fazer essa referência, né, entender essa expressão lei natural como sendo uma expressão que se volta ao estudo da lei natural enquanto lei moral. A gente já vai poder explorar um pouquinho melhor todas essas nuances estudando aqui esses dois itens, né? O item 647 e o item 648 são as duas perguntas que compõem esse item da divisão da lei natural. Depois disso, olha aqui, ó, a gente já entra na lei de adoração, que é a primeira das 10 leis morais que nós estudaremos em O Livro dos Espíritos. Então, divisão da lei natural. Inclusive, a questão 648, a gente já fez uma referência a ela, né, no começo dessa terceira parte, do estudo dessa terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então vamos lá, na questão 647, Kardec vai perguntar se a lei de Deus está toda contida no preceito de amor ao próximo, esse preceito que foi ensinado por Jesus. E notemos que Kardec quer saber aqui se tem algo a mais para ser estudado dentro disso que se chama, né, de lei de Deus. A lei de Deus está toda contida no preceito de amor ao próximo, preceito muito conhecido por todos nós, né, espíritas, cristãos. Então Kardec quer saber se tem algo a mais para estudar, fora esse preceito de amor ao próximo. Kardec quer saber sobre a abrangência da lei de amor ao próximo, né? Então, é, vejamos, né, que aqui a própria pergunta nos dirige a um contexto que é um contexto moral, é um contexto de relação entre os homens, é um contexto de vida conjunta. Então, na própria pergunta, a gente já tem uma limitação do estudo para as leis morais, uma limitação da expressão lei natural para as leis morais. Divisão da lei natural no que diz respeito às leis naturais. Então, é importante a gente perceber isso, porque o que Kardec está propondo aqui nesse item não é uma divisão de toda a lei natural, mas uma divisão da lei natural no que diz respeito a esse aspecto, né, das leis morais. Muito bem, então a lei de Deus se acha toda contida no preceito de amor ao próximo? Certamente, estamos falando sobre leis morais, né? Esse preceito encerra todos os deveres dos homens de uns para com os outros. Então, vejamos como essa resposta vai nos guiar ao entendimento de toda essa terceira parte do Livro dos Espíritos, obviamente em conjunto com a questão 648, né? Então, toda a lei de Deus, sim, encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Mas vejamos que a resposta continua. No entanto, é necessário que se mostre a aplicação dessa lei, desse preceito. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Então a gente tem uma dificuldade, né, para cumprir esse preceito de amor ao próximo. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Olha só que interessante o que nós estamos vendo na questão 647. Primeiramente, os espíritos superiores concordam com Kardec. Dizem sim, o preceito de amor ao próximo encerra todos os deveres dos homens de uns para com os outros. No entanto, a gente não tem só esses deveres, como já vimos também anteriormente. Nós temos mais alguns deveres. Nós temos mais alguns deveres. Nós temos os deveres
do homem para com Deus e para consigo mesmo. Por isso eles completam aqui dizendo que a lei natural, naquilo que diz respeito, né? Eu vou insistir um pouco aqui nessa questão, né? Lei natural no que diz respeito ao aspecto moral. A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida do indivíduo, todas as circunstâncias da vida. Então, abrange também as circunstâncias dos deveres que o homem tem para consigo mesmo e para com Deus. Por isso que esse preceito compreende só uma parte da lei. Nós lembramos de Jesus ensinando sobre essa questão do amor ao próximo. Certa vez, nós lemos no Novo Testamento, Jesus foi perguntado sobre qual seria o maior preceito, a maior das leis, a lei mais importante a ser seguida. E ele responde dizendo que a parte mais importante da lei é amar a Deus de toda a alma, de toda a inteligência, de todo o coração. Essa é a primeira e a mais importante das leis. É exatamente por isso que a sequência do Livro dos Espíritos traz, em primeiro lugar, a primeira das leis morais que nós vamos estudar é a lei de adoração. Estamos seguindo a recomendação de Jesus. Jesus não é o nosso guia e modelo, vimos isso na questão 625. Então, o Livro dos Espíritos segue aqui uma coerência muito grande na sua distribuição, né? Primeiramente, estudamos os deveres do homem para com Deus, a lei de adoração, seguindo o ensinamento do Cristo. A primeira e mais importante lei é a adoração a Deus. Mas Jesus deixou, não parou por aí, ele continuou ensinando, dizendo: tens aqui uma segunda lei que é semelhante a essa primeira. E a palavra semelhante ali se reveste de muitos significados e se reveste de significados belíssimos, né? Porque o que Jesus diz na sequência é que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. E vejamos, né? Amar o próximo é semelhante, é parecido ao amor que se dá a Deus. E para a gente não se alongar muito, né, um dos significados dessa palavra semelhante, que é um dos significados mais bonitos que se encontra nessa palavra, né, é o significado de percebermos que ao amar a criação, ama-se também o Criador. Nós amamos o nosso próximo, nossos irmãos, e por consequência estamos amando Deus, que foi o Criador. E a gente poderia explorar diversas outras nuances, né, significados, entendimentos, reflexões sobre essa palavra semelhante, mas vamos parar por aqui porque a gente já tem aqui o material necessário para a gente poder entender o que o Livro dos Espíritos está nos dizendo. Então, semelhante ao amor que damos a Deus, é o amor que damos aos nossos irmãos. Semelhante porque produz em nós efeitos semelhantes. Olha aqui outra reflexão, né? Eu amo Deus, amo as pessoas, e o efeito que esse amor produz em mim é um efeito parecido. Então, agora temos esse entendimento sobre por que, que o preceito de amor ao próximo compreende só uma parte da lei? Porque existem os outros dois deveres. Eu preciso amar o outro como eu amo a mim mesmo. Eu tenho o dever de amar a mim mesmo e de amar as outras pessoas. Então a lei de Deus se acha toda contida? A resposta é não. No preceito de amor ao próximo, não. Ela não está toda contida. Ela está contida no que diz respeito à minha vida de relação. Por isso os espíritos respondem certamente. Deveres dos homens para com os outros. Nisso, o preceito de amor ao próximo compreende toda a lei. Agora, nos outros deveres ainda faltam algumas coisas, né? Então é só uma parte. Bem, aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Agora que a gente já tem o contexto geral da resposta,
é interessante que a gente reflita um pouco sobre alguns elementos dela. O primeiro elemento que eu quero, sobre o qual eu quero refletir, é essa questão aqui da aplicação. Aplicação. É preciso que o homem entenda a aplicação do preceito de amor ao próximo. Porque senão, o Evangelho, os preceitos de Jesus, vão se transformar naquilo que Allan Kardec chama lá na introdução de o livro de o livro não, perdão, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec usa uma expressão para se referir a essa falta de aplicação que nós vemos aqui na questão 647. A expressão que Kardec usa é a seguinte: letra morta. Letra morta. E essa expressão é uma expressão que nos toca muito, porque ela está no último parágrafo do item 1 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É ali que Allan Kardec está explicando que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra para uso de todos, e não apenas dos espíritas. É uma obra que certamente aos espíritas traz alguns ensinamentos, algumas reflexões diferentes de outras pessoas que leiam, porque o espírita terá concepções, princípios fundamentados em si que são diferentes de outras ideologias de vida. Bem, mas com o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu grande objetivo é fazer com que as pessoas pratiquem o ensinamento de Jesus. E pratiquem não por mandamento apenas. Porque, claro, nós temos a parte da lei divina que são os mandamentos. Mas não por mandamentos apenas, e sim por entendimento. É uma fé raciocinada. Eu entendo porque precisa ser, a vida precisa ser vivida dessa forma. Porque sendo vivida dessa forma, eu produzo o bem para mim e para todas as outras pessoas. Então, é preciso mostrar a aplicação, é preciso que nós entendamos, compreendamos que, aplicando o Evangelho de Jesus, nós estaremos tendo um avanço em nossas vidas, em todos os deveres possíveis, né? Com Deus, com a gente mesmo, com o próximo. Então, nós temos, a partir dessa divisão da lei natural, o entendimento para que a gente possa começar a praticar. Bem, aos homens são necessárias regras precisas. Regras precisas. São aquelas regras que não estão dentro do âmbito apenas de preceitos gerais, como a gente vê aqui. E muitas vezes esses preceitos gerais são muito vagos e permitem interpretações equivocadas. É tudo isso que a doutrina espírita veio fazer por nós, veio evitar essas interpretações equivocadas e veio nos conduzir para um caminho de melhor entendimento. Eu vou usar como exemplo o próprio preceito aqui de amor ao próximo. Nós temos no preceito de Jesus a seguinte orientação: ama o teu próximo da mesma forma como você ama a si mesmo. E a gente pode forçar todo tipo de interpretação para todo tipo de ensinamento, de modo a conduzi-lo de acordo com nossos interesses. Todos nós temos certos tipos de conduta, de pensamentos, de sentimentos, que nós sabemos em nosso íntimo que não são os melhores para a nossa existência. Mas nós temos essas condutas como condutas muitas vezes de fuga, condutas algumas vezes que nos levam a prazeres, e a gente acha que isso faz bem para a gente, mesmo quando a gente comete um exagero. Em algum momento a gente pode dizer, bom, eu acho que isso é um bem para mim, então eu desejo isso ao meu próximo, mas mesmo que no meu íntimo eu saiba que isso não é efetivamente um bem que eu estou fazendo para mim. Amar ao próximo como a mim mesmo, desejar a ele coisas que desejo a mim mesmo.
E eu estou aqui desvirtuando o preceito, que é geral demais. É um conceito muito amplo, que permite que eu faça as minhas próprias interpretações, que eu possa dirigi-lo de acordo com os meus interesses. Muito bem. Então nós temos aí esse exemplo, né? E por outro lado, nós temos aquilo que Kardec está pondo aqui para a gente como regras precisas, orientações diretas para a nossa vida. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ajudar no desenvolvimento desses deveres, nos dando a especificidade, nos explicando como desenvolver esses deveres. Exemplos, quando a gente pega do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo em diante, nós temos as bem-aventuranças. Então, os deveres que eu tenho para comigo mesmo, ser humilde, ser brando e pacífico, ser misericordioso, ser puro de coração. São as bem-aventuranças que estão postas e explicadas ali a partir do 7º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nelas começam a constar os deveres que eu tenho para comigo mesmo. Eu preciso ser humilde, eu preciso ser misericordioso, eu preciso ser brando e pacífico, eu preciso ser puro de coração. Então eu preciso desejar isso a mim mesmo, colocar em construção, para que eu possa, então, aí sim ter um entendimento muito melhor, muito mais apurado sobre o que é desejar o bem a mim mesmo e ao próximo. Então, aqui, o preceito deixa de ser geral e deixa de ser vago. Ele tem regras precisas, ele tem orientações diretas para a nossa existência. Então vejam, né? A profundidade do estudo das leis morais é enorme em O Livro dos Espíritos. Muito bem, meus amigos. Questão 648, com a qual nós encerramos essa introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, do Livro dos Espíritos, ao conhecimento das leis morais. Questão 648, né? Então Kardec vai perguntar: bom, a gente está trabalhando com uma divisão da lei natural, no que diz respeito ao seu aspecto moral. Entendemos que temos os três tipos de deveres, entendemos que precisamos de regras precisas e não mais dos preceitos vagos e gerais. Então agora vamos começar por alguma parte, né? Vamos começar de algum ponto. Então Kardec vai perguntar aos espíritos superiores, perdão, o que eles pensam da divisão da lei natural em 10 partes. A gente já fez uma referência a essa questão no início do nosso estudo, né? E a gente vai então ter aqui um ponto de partida. Esse ponto de partida é a referência que Allan Kardec faz a, as 10 leis que ele propõe aqui, né, sendo de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Kardec aqui perguntando, né, ao mesmo tempo em que pela primeira vez aparecem essas regras mais precisas, que serão apresentadas aqui na terceira parte do Livro dos Espíritos e depois ampliadas no Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo em que elas aparecem aqui pela primeira vez, nós estamos vendo o codificador nos dando o entendimento, né, de um aspecto assim de colaboração entre o plano espiritual e a obra dele, do próprio codificador. A gente sabe que muitas questões de O Livro dos Espíritos não foram perguntas feitas diretamente aos espíritos, mas foram elaboradas por Allan Kardec de forma didática para a gente aprender, né? Mas de qualquer forma, Kardec, com essa questão, quer nos transmitir a ideia de que há uma concordância dos espíritos superiores em relação a essa divisão, que é uma divisão que a gente pode adotar. E ao mesmo tempo a estratégia de Kardec, a estratégia didática aqui, né, de Kardec,
na disposição das matérias de estudo, tanto do Livro dos Espíritos quanto do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder ter essa, essa visão geral, né? Essa visão ampla de todo o material que contém o estudo, né? Então aqui a gente tem essa visão do todo, né? Então, o que pensar dessa divisão da lei natural em 10 partes? Os espíritos superiores dizem que ela é a mesma de Moisés, sendo que a de Moisés é revelada e a de Kardec passa pela elaboração humana, a elaboração do próprio codificador. A de Moisés traz mandamentos em sua principal característica. A de Jesus é o amor incondicional, com a notícia, né? Com a boa nova, a notícia da imortalidade do espírito, e o espiritismo junta ao mandamento e ao amor o entendimento. Então, nós estamos trabalhando com coisas conjuntas: Moisés, Jesus, doutrina espírita. Inclusive, já faço novamente a referência que existe um estudo no YouTube muito bonito de Jorge Elahá, falando sobre a relação entre os 10 mandamentos e as 10 leis morais do Livro dos Espíritos. Vale bastante a pena para quem quiser aprofundar a temática, né? Então, essa divisão é a mesma de Moisés. Ela abrange todas as circunstâncias da vida. Quais são todas essas circunstâncias da vida? As circunstâncias da vida moral, da vida dos deveres do homem para consigo mesmo, Deus e o próximo, né? Uma advertência aqui dos espíritos. Podemos adotar essa divisão, mas ela não é uma divisão absoluta, como nós já trabalhamos um pouquinho, né? Ela é apenas um sistema de classificação que ajuda o nosso entendimento, que ajuda para que a gente entenda com regras mais precisas, rompendo os limites dos preceitos gerais e muito vagos. E vimos aqui já também que a última lei é a mais importante, porque ela resume todos os deveres do homem. Bem, meus amigos, então, com isso, nós fechamos essa apresentação da primeira parte do Livro dos Espíritos, da terceira parte, né? Primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. E podemos entrar agora no capítulo 2, é o capítulo da Lei de Adoração, capítulo que traz os itens objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, vamos até aqui hoje, e depois a prece, politeísmo e sacrifícios. Todos eles falando um pouco, refletindo, trazendo ensinamentos a respeito dos nossos deveres para com Deus. Então, começamos aqui no item objetivo da adoração. Primeira pergunta, já é uma pergunta esperada por todos nós quando Kardec inicia um novo tema. O que é, né? Em que consiste a adoração? E adoração, qual é a definição da adoração? É elevação do pensamento a Deus. Quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus, nós nos aproximamos do Criador, nos aproximamos de Deus. E aí muita gente pode ter e tem dificuldade, isso é comum, de pensar em Deus. Mas como é que eu vou pensar na inteligência suprema e na causa primária de todas as coisas? Parece algo, e é algo, muito abstrato para o meu pensamento chegar a isso. Mas vejamos que a gente tem, vejamos, né? Nós temos diversos indicativos daquilo que nós podemos pensar sobre Deus. E nesses próprios atributos, nessa própria definição, nós estamos pensando em Deus como a inteligência máxima, a inteligência perfeita, a inteligência suprema. Inteligência suprema. Isso nos diz muito, se a gente parar para refletir,
A soma de todas das inteligências humanas não chegaria a, né, perto, mas nada perto, né, da inteligência suprema. É, muito acima de qualquer outra inteligência. A causa de tudo, a causa criadora de todas as coisas. E depois os atributos principais: é único, é imutável, é soberanamente bom e justo. Então a gente consegue pensar em Deus dessa forma e pensar em Deus como sendo ele um ser superior, que pode ser visto, como nós vimos lá no comecinho do Livro dos Espíritos, pode ser apreciado através da sua criação, através da harmonia do universo, através da beleza em cada detalhe da natureza, de uma pétala de rosa, do desabrochar de uma flor, da comunhão dos insetos com essas plantas, enfim, né, da própria organização do cosmos, enfim. A gente pode apreciar Deus na sua obra. Cada vez que a gente eleva o nosso pensamento, cada vez que a gente abstrai o nosso pensamento e percebe a atuação do Ser Supremo na natureza e em nossas vidas. Então, isso é adoração, é estar atento o tempo todo para essa ação divina em nossas vidas, para essa ação divina na criação e na manutenção da existência como um todo. Não apenas da existência humana, né? Mas em todo o contexto da natureza. Então, o homem consegue elevar o seu pensamento a Deus conversando com ele, pedindo orientação, pedindo perdão diante de seus erros e assim por diante. Elevação do pensamento a Deus. Essa elevação do pensamento consiste, sim, nesse grau de abstração que rompe com os limites do mundo diretamente relacionado aos nossos sentidos, né? Daquilo que os nossos sentidos podem alcançar. Então vejam só o que é e de onde vem esse sentimento inato. Sentimento inato, né? Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Agora, se de onde vem, é uma pergunta que nos toca profundamente, porque ou nós temos um sentimento inato ou nós fomos ensinados a adorar. Como a minha intervenção feita agora na questão 649, né? Tentei transmitir alguma forma de elevação de pensamento, não que exista apenas essa. Cada criatura, cada homem desenvolve o seu modo de elevação de pensamento a Deus. Tentávamos aqui mostrar como o Livro dos Espíritos nos esclarece, portanto, nos ensina. As religiões também podem tentar ensinar, as religiões em geral, mas é de origem de ensino ou de origem íntima? É isso que Kardec quer saber. Essa resposta é importantíssima, né? Importantíssima, porque se for de origem de ensino, como é que o primeiro homem teve esse sentimento? De onde ele veio? Foi ensinado por quem? Então, né, não é de origem de ensino, não. É um sentimento inato, como o sentimento inato da própria existência de Deus que a gente viu aqui mesmo no Livro dos Espíritos, lá no comecinho do livro. Isso aqui relembra o início da obra, né? Lembremos, uma das provas da existência de Deus é o sentimento que temos de que Deus existe. Isso está lá no comecinho, né? Nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, diante de todo esse quadro da natureza, nós nos sentimos pequenos e desenvolvemos essa consciência de nossa pequenez, de nossa fraqueza. E aí, então, a gente é, tem uma atitude humilde, né? Diante de Deus. Curvar-se é ter uma atitude humilde diante desse poder criador. Então, o que é a adoração e de onde vem? Ela vem de um sentimento
inato, importantíssimo de ser percebido, né? Essa questão do sentimento inato. Na questão seguinte, Kardec vai perguntar se nós tivemos povos que não tinham esse sentimento de adoração. E importante notar que Kardec pergunta sobre povos e não sobre pessoas. Existem pessoas que realmente não têm esse sentimento de adoração. E para a gente também não aprofundar muito nesse momento do estudo do Livro dos Espíritos, a gente pode dizer que essas pessoas realmente não têm o sentimento de adoração em si, porque ele está aprisionado, porque ele está retraído, porque ele foi cercado por outras atividades do espírito que dizem respeito mais diretamente à vida sensorial, à vida de relação com a matéria, do que ao desenvolvimento das suas capacidades espirituais. Então, são pessoas que não têm o hábito de desenvolvimento de espiritualidade, e não de religião, né? De espiritualidade. A pessoa não tem o hábito de se relacionar com a natureza, de se relacionar com o seu próximo de forma profunda, de se relacionar consigo mesmo de forma profunda. Porque ao desenvolver esse tipo de relação de forma profunda, né, seja com a natureza, com o próximo, pessoas que amam animais desenvolvem espiritualidade, que amam as plantas desenvolvem espiritualidade, pessoas que fazem o autoconhecimento, meditação, que analisam suas atitudes, desenvolvem espiritualidade. Né? Tudo isso é desenvolver espiritualidade. Então, essas pessoas parecem não ter esse sentimento inato que faz pensar em Deus, mas elas realmente elas o têm, elas apenas o acrisolaram, elas o envolveram em uma casca, né, de hábitos, de atitudes que fazem com que elas pensem que não tem, mas ele está lá. Então Kardec pergunta sobre povos destituídos do sentimento de adoração, e a resposta diz que nunca houveram povos ateus. Sempre na história da humanidade, os povos tiveram esse entendimento, né, de que há algo superior. Existe algo superior, que nós temos um papel na natureza, mas que nós estamos envoltos nessa natureza, né? Emmanuel, na obra Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, completa essa informação dizendo que a consciência é uma fagulha divina. É importante a gente relacionar essas duas questões do Livro dos Espíritos, né? Aqui a gente diz que a consequência nos dá uma ideia de nossa pequenez, de nossa fraqueza, e aqui a gente vê que todos os povos têm esse sentimento de adoração. Estou relacionando um pouquinho essas duas questões. Emmanuel diz que a consciência é uma fagulha divina, dizendo que mesmo o homem mais primitivo traz em si esse selo divino, que é o selo da consciência, o selo dessa concepção de quem ele é, né? Leon Denis vai dizer que na história de todos os povos sempre tivemos a tendência religiosa. Isso aconteceu no Egito, aconteceu na Grécia, aconteceu em diversos lugares, né? Na história humana, entre povos indígenas, em todos os lugares nós vemos essa tendência à religiosidade. Engraçado não, é interessante que Leon Denis vai se expressar da seguinte forma: isso acontece porque em toda personalidade existe uma fagulha divina, exatamente como Emmanuel escreve na obra Emmanuel. Então, essas expressões, né? Fagulha divina, consciência, estão diretamente relacionadas no que diz respeito a esse nosso entendimento sobre Deus, a esse nosso sentimento, melhor dizendo, sobre Deus. Na obra O Grande Enigma, Leon Denis também vai ter esse tipo de reflexão, dizendo que Deus está em cada um de nós no templo vivo da consciência. Ele usa essa expressão.
Templo vivo da consciência, entendido como um lugar sagrado, um santuário. Um santuário no qual se encontra a divina centelha. E Leon Denis, ali na obra O Grande Enigma, nos orienta: homens, aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no vosso silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. Belíssima passagem, né? Relacionando aqui as duas coisas. A gente mergulha em nossa consciência, descobrimos ao mesmo tempo a nossa fraqueza e ao mesmo tempo descobrimos esse sentimento de adoração. Ao mergulharmos em nós mesmos, isso também é desenvolver espiritualidade. É uma maravilha esse tipo de entendimento, né? Esse tipo de percepção sobre, sobre nós mesmos e sobre Deus. A lei de adoração consiste nessa descoberta, que é um treinamento, né? É algo que vai acontecendo com a gente no decorrer da nossa existência. Muito bem, acho que a gente pode passar adiante. Vamos para a questão 652, que é a última dessas questões do objetivo da adoração, né? Qual seria o objetivo da adoração? A gente já teve aqui algumas pistas. Vamos para a questão 642. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? Pergunta é profunda, né? Adoração como algo natural, adoração como algo que está na lei natural. Significa que adorar é uma necessidade, uma função tão vital para o espírito como respirar é uma função vital para o corpo. É isso que significa a adoração ser algo natural. É muito profundo isso, né? O homem que não adora abre mão de uma parte essencial da sua vida espiritual. Então, pode-se considerar a lei natural como sendo a fonte originária da adoração? É uma lei natural. Sim, a adoração está na lei natural. Se ela resulta de um sentimento inato no homem, ela resulta de uma lei natural. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que de formas diferentes. É um pouquinho daquilo que a gente trabalhava agora há pouco, né? A adoração existe entre os povos de forma diferente por causa do grau de progresso espiritual desses povos. Se não podemos, ainda hoje, como espíritos imperfeitos, adorar Deus do modo como Jesus adora, porque ele é um espírito perfeito, Jesus dizia: sou um com o Pai, a vontade do Pai se faz em mim. Não é? É uma ideia de comunhão perfeita entre o ser e o seu Criador, entre a criatura e o Criador. É uma ideia de fusão das vontades da criatura e do Criador. Ainda assim, com o livre-arbítrio da criatura preservado. Jesus tem livre-arbítrio, mas ele age de acordo com a vontade de Deus o tempo todo porque assim o quer, porque assim aprendeu a fazer, porque assim se desenvolveu, porque isso ele conquistou. E o resultado das suas atitudes é o bem para ele mesmo e para todas as criaturas. É isso que nós estamos buscando, né, aqui no Livro dos Espíritos. Então, olha só, Jesus adora de uma forma muito diferente de nós. Ele adora com entendimento, com sentimento puro, com entendimento pleno. Ele adora com comunhão. Nós não, nós adoramos fazendo alguns esforços, porque o nosso entendimento não chega, né, naquilo que Deus é, já aprendemos isso no Livro dos Espíritos, e nós temos que trilhar o nosso caminho. Ainda que seja assim, todos os povos, em todos os tempos, têm esse sentimento inato e adoram da forma como podem. E isso aconteceu aqui na Terra
durante o tempo todo. Leon Denis escreve na obra depois, no livro, né, Depois da Morte, em todos os tempos, debaixo de todos os climas. E esse sentimento inato é a razão de ser de todas as religiões. Deus permitiu, né, que isso existisse e que isso exista para que o homem desenvolva espiritualidade, desenvolva sua relação com o Pai Celestial o tempo todo. Qual é então o objetivo da adoração? É esse. É desenvolvimento desse sentimento inato, é o desenvolvimento dessa comunhão com Deus, é o desenvolvimento do cumprimento de nossos deveres mais íntimos. Por isso, a adoração é o primeiro dos deveres. Por isso, Jesus orientou a fazer isso em primeiro lugar, porque ela é a semente, ela é mais do que a semente. Vamos usar uma linguagem mais do nosso tempo, né? Poderemos dizer que ela é o combustível para a nossa existência, sendo que ela é tão importante quanto respirar, ela é o nosso combustível, é ela que nos faz desejar coisas melhores, mais sublimes, objetivos mais nobres, é ela que nos leva ao entendimento de uma vida que está para além dos sentimentos, dos sentimentos não, das sensações, para além das sensações, unicamente materiais. Então aproxima-se de Deus o homem ao elevar o seu pensamento a ele. Qual é o objetivo da adoração? Este, elevação do pensamento a Deus, elevação do ser a Deus. E em qualquer ponto do seu progresso evolutivo, seja o homem primitivo, seja o homem no mundo de provas e expiações, seja um espírito puro e perfeito como Jesus. Em todos os momentos, a elevação do pensamento a Deus nos leva ao nosso progresso. Esse é o objetivo da adoração, né? Notamos que ela produz em nós a possibilidade de cumprir com nossos deveres para com o próximo, para com nós mesmos, para com o próprio Deus. Que sabedoria de Jesus, né? Espírito perfeito não podia ser diferente, dizendo a mais importante lei é a adoração. É amar Deus, toda a alma, de toda a inteligência, de todo o coração. Vamos em frente. Item adoração exterior. A gente precisa de manifestações exteriores para adorar? Olha aqui, né? É inevitável a gente estudar a adoração agora dessa forma. Nós precisamos ir a um templo, nos ajoelharmos diante de uma imagem, de um altar, diante de um público para adorar a Deus. Precisamos estar na casa espírita uma vez por semana para adorar a Deus. A adoração verdadeira é a do coração. Não, a gente não precisa de nada disso. Estamos estudando aqui a partir da questão 653 a aplicação do princípio geral, como Kardec prometeu anteriormente, né? Resulta de um sentimento inato, como que a gente aplica o sentimento inato, permitindo que ele cresça, permitindo que ele se faça através da elevação do pensamento, né? Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. É o Deus onisciente, né? Deus conhece todas as suas criaturas e as acompanha. Mas, de qualquer forma, se não é necessária, se não precisamos de manifestações exteriores, ainda assim as temos. Então, elas são úteis. Sim, elas são úteis, se não forem uma simulação. Elas têm utilidade porque o homem que ora diante de outros dá bom exemplo. A gente vai trabalhar isso melhor depois nas questões que envolvem a prece, né? O homem que ora em público, que faz a sua elevação de pensamento em público, dá um bom exemplo àqueles que o observam. Mas tem alguns que fazem apenas por afetação, por amor próprio, que fazem apenas por aparente piedade. Aqui o sentido da palavra piedade é esse sentimento de aproximação, de obediência, né, às coisas sagradas.
Essa palavra piedade pode ter também o significado de aquele significado de alguém que se condói da miséria alheia e procura ajudar. Esse sentimento de piedade, né, no que diz respeito ao relacionamento com o outro. A pessoa que sente compaixão pelo sofrimento alheio. Mas aqui a palavra piedade no sentido de observação, ou no sentido de um sentimento mesmo de obediência até as coisas de Deus, né? Então, tem gente que faz com aparente piedade. Essas dão mau exemplo e causam um grande mal. Porque esse mau exemplo, né, consiste justamente nessa questão de a pessoa fazer apenas por um ritual exterior e achar que está quites com Deus quando ela faz isso e pratica o mal em sua vida. Porque aí acontece aquele quadro que a gente vê muito, com muita frequência, né? Olha lá, ora tanto e faz isso. Uma frase que a gente escuta assim nos mais diversos contextos, né? Esse é um mau exemplo ao qual estamos nos referindo aqui nessa questão 643. Pensemos um pouco, né? Nesse mundo agitado de hoje, onde muitas vezes a religiosidade é confundida, olha só, hein? É confundida com uma presença semanal na casa espírita, para ouvir uma palestra e receber um passe, religiosidade não é isso, amigos. Religiosidade é elevação do pensamento a Deus, é autoconhecimento, é cumprimento de deveres. Isso é religiosidade. É algo que tem que ser aplicado, não pode ser letra morta. Nos dias de hoje, religiosidade viraram postagens. Tudo isso é aparência, tudo isso é vão simulacro, é mau exemplo. É tudo aparência. Kardec nos lembra, né, disso, dessas questões, e a gente precisa estar atento a essas coisas, porque, como a gente está vendo aqui, Deus vê o fundo de nossa consciência. Não adiantam vãos simulacros, não adianta fazer por afetação ou por amor próprio. A religiosidade tem que ter um papel essencial em nossas vidas. Questão 654. Deus tem alguma preferência por essa ou aquela maneira de adoração? Estamos estudando agora os modos de adoração, né? Tem algum jeito certo de adorar? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Não é um sentimento inato? Jesus não nos ensinou, né? Amar a Deus de toda a nossa alma. Olha aqui, então, os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Então, aqui, olha só, algumas virtudes a serem identificadas por nós, né? Procuremos o sentimento inato, procuremos com sinceridade, façamos isso sinceramente, fazendo o bem em nossas vidas em todos os momentos. Não adianta a gente procurar cerimônias, e eu estou falando aqui sobre contexto das casas espíritas, e veja que eu não estou atacando ninguém, né? É necessário termos a palestra, o passe, mas não estejamos lá entendendo isso como uma cerimônia. Não. É um momento de autoconhecimento, um momento de reposição de forças morais e físicas, um momento em que a gente se prepara para seguir adiante. Não é estar lá apenas pela cerimônia. Entendendo que todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Olha só aqui, né? São modos de adoração, do fundo do coração, com sinceridade. Fazendo o bem é um modo de adoração. Não estando na casa espírita apenas pela cerimônia, é estar lá de verdade, né? Aprendendo, fazendo reforma íntima, amando os homens como seus irmãos, obedecendo às leis de Deus, não tendo hipocrisia. De um lado, a resposta traz virtudes e do outro, hábitos condenáveis, né? Não dando mau exemplo, não falando só dos lábios e não tendo na alma, não tendo orgulho, inveja, sendo cioso, né? Duro, implacável, ambicioso dos bens desse mundo. E aqui o exemplo do cego, olha lá. Se um cego ao passar vos derriba, esbarra na gente, né? A gente perdoa. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, a gente vai se queixar dele, com razão. Então, compreendendo melhor os nossos contextos de vida, né? E aqui, por fim, na última frase, Deus.
Mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que em outro? Não, né? Claro que não. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos senão quando passam pela porta do coração. Completando o item aqui, questão 655. Merece censura quem pratica uma religião e não crê? Faz apenas pelo respeito, né? Aquela instituição, aquele hábito, aquela prática humana? Que pergunta, né? É só para a pessoa respeitar o contexto. Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que faz assim, né? Por respeito à crença. Mas ele certamente procede melhor do que uma pessoa que ridiculariza aquele tipo de crença, porque essa pessoa falta com a caridade. Olha o que está escrito no livro dos Espíritos, meus amigos. O que move é o interesse, é a intenção. Estamos vendo diferentes graus de aproveitamento da religião. Um está aproveitando ali para o seu envolvimento social, outro está sendo caridoso, né, porque está participando junto. Tem aquela pessoa que tem só interesse, tem ambição, tem aquela pessoa que ridiculariza, tem aquela pessoa que está realmente envolvida. Atualmente vivemos em uma sociedade plural. Respeitar crença alheia é mais do que um ato de caridade, é um dever cívico hoje, né? Mais do que um ato de caridade entre termos, né? Entre aspas, né? A caridade é sempre superior, mas é um primeiro dever, é um dever cívico, é um dever humano, é o entendimento da é, é a indulgência para com o entendimento do outro, é a compreensão para com o entendimento do outro, é a permissão para que o outro seja quem ele é. Né? Então, participar de um rito para manter a paz familiar, paz social, ok, é nobre. Não ridicularizar é um dever. Agora, termos o nosso desenvolvimento espiritual, aí a gente dá um passo a mais, né? Então, é preciso analisar o contexto. Então, merece censura? Nem sempre. Só merece censura se for por interesse, por ambição, se for fingido, né? Se for um fingimento. Se não tiver um fim nobre, nem que esse fim nobre seja o mínimo de respeito para com as pessoas. Pergunta 656. Adoração individual é preferível à adoração em conjunto, individual ou coletiva? Certamente que quando nós estamos reunidos em nossos pensamentos e sentimentos, nós temos mais força para atrair os bons espíritos. Então, qual é preferível, a individual ou a coletiva? Reunidos, nós temos mais força. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Qual é preferível, individual ou coletiva? As duas. As duas. A gente ora, adora Deus em particular e em conjunto. Em conjunto temos maior poder se todos estão obviamente concentrados naquilo, e sozinhos nós provocamos a nossa própria elevação, né? Leon Denis, na obra O Caminho Reto, diz que a prece feita em comum é um feixe de vontades, de pensamentos. Ele compara isso a raios, a harmonias e perfumes que se dirigem mais poderosamente a Deus. Então pode ter um poder muito grande, né? É uma alavanca poderosa para essa comunhão com Deus. No entanto, a gente pode produzir algo parecido estando sozinhos também. Esses são então aqui os modos, né, que a gente estudou no Livro dos Espíritos sobre a questão da adoração exterior, os modos de adoração, as razões, os motivos para a adoração exterior. Bom, última pergunta de hoje, meus amigos. Vida contemplativa. Então a gente poderia viver, né, tendo aprendido tudo isso sobre adoração, a gente poderia viver uma vida contemplativa? A gente já tem a resposta dada nas questões anteriores, né?
A gente já tem uma, uma diretriz dizendo para a gente aqui que a gente precisa fazer o bem e evitar o mal. Então isso não cabe dentro de uma vida contemplativa. Kardec vai perguntar se as pessoas que se consagram à vida contemplativa têm algum mérito diante de Deus. Elas não fazem nenhum mal, só pensam em Deus. Tem algum mérito? Não, não tem mérito. Vida contemplativa, puramente contemplativa, não tem mérito, porque se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. E aqui a gente precisa entender bem essa palavra inúteis. Elas são inúteis no que diz respeito ao contexto da vida corpórea no qual nós fomos colocados. Nós precisamos ser úteis à nossa sociedade. Nós precisamos ter participação social, algum tipo de participação social, né? Então, essas pessoas não fazem o bem se ficarem o tempo todo em contemplação, não fazem o bem, são inúteis. Né? Não fazer o bem já é um mal. Né? A gente já viu lá na questão 642 que a gente precisa fazer o bem no limite de nossas forças. Importantíssimo estudar essas questões do Livro dos Espíritos dentro de seu contexto. Né? A gente viu lá que isso não significa nos extenuarmos. Estávamos falando ali a respeito de forças físicas? Sim, claro, a gente faz no limite da nossa força física sem nos extenuarmos, sem nos esgotarmos. Mas a gente faz também dentro dos limites do nosso entendimento, do nosso sentimento. A gente está estudando isso aqui, né? Desde os povos primitivos até o espírito perfeito, todos podem acessar o seu sentimento inato da existência de Deus, seu sentimento inato para adorar. Então, ora, vejamos, né? É estudar a questão dentro do seu contexto. E aqui nós estamos fazendo exatamente isso. Não fazem o bem, são inúteis, não fazer o bem já é um mal. Então, olha só quanta informação a gente tem interessante. A gente faz o bem no limite das nossas faculdades, do nosso entendimento, do nosso sentimento, mas é preciso fazer o bem, é preciso viver em conjunto, é preciso não viver apenas da vida contemplativa, ficar, né, adorando, elevando o pensamento a Deus o tempo todo, sem a ação efetiva. Olha assim, o contexto, né, aparecendo. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Deveres para com o próximo, para consigo mesmo e para com o próprio Deus. Quem passa o tempo todo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Referência aqui, a questão 640. Muito bem, meus amigos, com essa questão nós encerramos o estudo de hoje, né, de O Livro dos Espíritos, lembrando que nós funcionamos aqui na Terra como uma espécie de painel de energia fotovoltaica, né? Painel de energia solar. Nosso painel é a nossa mente, precisa estar voltada para o Sol, para Deus. Se o nosso painel estiver muito coberto de poeira, de lama, de hipocrisia, né? De egoísmo, de sensações puramente materiais, a energia não entra. Não importa se o lugar onde ele está, o importante é a sua orientação, é voltar-se ao sol, é voltar-se à luz, voltar-se a Deus, é a mente voltada a Deus o tempo todo durante a execução de nossas tarefas. Aí a gente recebe esses eflúvios, né, de energia divina e a gente passa a processá-las em nós e a transmiti-las para as outras pessoas. Quantas vezes aqui na Terra a gente permite que o nosso pensamento se eleve acima das notícias urgentes, das notificações do celular, das preocupações financeiras, das ofensas recebidas? Quantas vezes a gente permite? Quantas vezes a gente faz essa limpeza dessa nossa tela, né? Desse nosso painel poderosíssimo que é a nossa mente. Adorar não é apenas um conjunto de palavras decoradas. É o momento em que a alma, sentindo-se presa
por essas circunstâncias da vida material, busca o seu elemento de vida, com V maiúsculo, né, no seio de Deus. Então, que nós estejamos atentos, porque é preciso depurar o nosso sentimento. E já que a gente está falando em sentimento, eu encerro com uma brevíssima passagem do Espírito Protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, na qual ele escreve: Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Olha só, a depuração do nosso sentimento, a elevação do nosso sentimento, passa pelo desenvolvimento desse sentimento mais nobre de todos, chamado amor. Nós teremos oportunidade de estudá-lo em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? De forma mais direta, mas vamos desenvolvendo aqui os nossos estudos nesse sentido. Então, meus queridos amigos, com muita fraternidade, deixo o meu profundo abraço, o agradecimento pela companhia em mais um estudo e o convite para que estejamos juntos na próxima semana estudando mais uma vez o Livro dos Espíritos. Até logo mais.